Olá, neste vídeo eu irei falar sobre o recurso de eletrotermoterapia em pacientes oncológicos durante a reabilitação. Esse recurso ele pode ser uma ótima alternativa para medidas não farmacológicas para o tratamento de sequelas tanto do câncer como do tratamento, como a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Bem, o tratamento principal, em que vai haver intervenção cirúrgica ou quimioterápica ou radioterápica por meio do médico oncologista, ele pode provocar algumas sequelas, como fadiga, náusea, pode provocar fraqueza muscular. E é nessa fase que entra o cuidado de suporte, onde o fisioterapeuta ele vai atuar para tentar diminuir ou suprimir essas sequelas que o paciente pode desenvolver ao longo do tratamento. Bem, a eletrotermoterapia ela se divide em eletro, que vai ser o uso de energia, termo, temperatura, na sua forma de calor ou frio, foto, uma espécie de luz guiada, e juntando esses recursos, a gente tem o objetivo de diminuir a fadiga do paciente, de promover uma melhor qualidade de vida ao paciente durante essa fase de tratamento. Bem, esses três podem ser utilizados juntos ou podem ser utilizados em combinação. Eu posso utilizar tanto a termo como a foto, ou utilizar a eletro e a termo. Isso vai depender do objetivo do fisioterapeuta, vai depender em que condição o paciente se encontra naquele momento. Bem, dependendo do tipo de sequela, isso aqui é só um resumo simples para vocês conseguirem entender melhor. Mas dependendo do tipo de sequela, do tipo de câncer e do contexto clínico, cada tipo de efeito colateral pode fazer com que o fisioterapeuta escolha determinada intervenção. Então, ele pode utilizar o calor ou o frio para diminuir a dor ou a tensão. Também ele pode utilizar recursos eletro, como é o caso do TENS. O TENS ele é um ótimo recurso para o alívio da dor agudo. Estudos na literatura indicam que o TENS ele é um ótimo aliado para diminuir a dor de forma aguda. Anderson, mas e para dores crônicas? Bem, há divergência nos estudos. Alguns mostram que o tênis ele é eficaz e alguns não mostram. Mas no caso do paciente, na prática clínica, isso vai depender muito de diversos fatores, da experiência do fisioterapeuta, do tipo de câncer que o paciente foi diagnosticado, do tipo de tratamento. Então, isso vai depender do contexto clínico. Já as náuseas da quimioterapia, o TENS também, ele pode ser um ótimo aliado para diminuir as náuseas e os vômitos. Ou ele pode ser um ótimo recurso para potencializar o efeito dos medicamentos. Feridas na boca provocados pelo tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que o laser pode ser um ótimo recurso tanto de profilaxia como também para tratamento de feridas na boca, que no caso é a mucosite. Já o inchaço, o linfedema, que é principalmente provocado pela mastectomia em pacientes com câncer de mama, o laser pode ser um ótimo recurso porque, além de diminuir o linfedema, ele promove isso por meio da mobilidade da linfa, da regeneração de vasos linfáticos. No entanto, o laser pode ser um ótimo recurso, mas ele requer cuidado. Por quê? Na literatura, é indicado que o fisioterapeuta ele aplique com segurança porque o laser ele pode promover o crescimento de novas células cancerígenas. Então, o fisioterapeuta deverá aplicar em áreas ao redor do objetivo, alvo, para que não haja isso. Alguns artigos afirmam que o laser é 100% seguro e outros não. Então, é sempre bom o fisioterapeuta ele ter em mente a segurança do paciente. Então, o objetivo é o quê? Promover qualidade de vida ao paciente e não o dano. Então, nesse caso, ele pode promover redução do linfedema sem promover o crescimento de novas células cancerígenas, desde que seja aplicado de forma segura pelo paciente. Isso vai depender da prática clínica, isso vai depender da bagagem teórica do fisioterapeuta. E fraqueza muscular. Fraqueza muscular, existe um recurso muito utilizado, que é a eletroestimulação neuromuscular. Ela pode ser utilizado
para fortalecer a musculatura de forma ativa ou passiva, para evitar a síndrome do imobilismo. Então, para a fraqueza muscular, esse recurso que eu citei é uma ótima opção de tratamento para tanto prevenir como também para tratar. Então, a regra de ouro que eu falei é que sempre tenha em mente a segurança do paciente, porque alguns recursos eles podem sim desenvolver novas células cancerígenas. Ah, Anderson, mas como é que eu vou saber se tal procedimento está sendo seguro ou não? Isso vai depender do fisioterapeuta, como eu falei, isso vai depender da experiência clínica dele, isso vai depender do quanta bagagem teórica ele fala. A maioria dos recursos são seguros. Alguns só exigem mais atenção e cuidado, que é o exemplo laser. Então, sempre que for aplicar o laser, o fisioterapeuta precisa ter em mente a segurança do paciente e a possibilidade de promover o crescimento de novas células cancerígenas. Então, a eletroterapia, como é que funciona? É uma explicação simples e rápida. É como se a eletroterapia mandasse sinais para o cérebro avisando, olha, estou chegando. Então, diminua a intensidade da dor. É como se o estímulo da eletroterapia competisse com o estímulo da dor. E a eletroterapia ganhasse essa corrida. Então, ele chega primeiro ao cérebro, e ao chegar, ele diminui a sensibilidade à dor, fazendo com que o paciente tenha menos sensação de dor ou quase a dor suprimida. Isso vai depender muito de diminuir a dor ou suprimir a dor. De cada contexto clínico, de cada caso, de cada tipo de câncer, de cada intervenção. Então, existe todo um contexto a ser analisado e considerado. Só que existe um recurso bastante interessante, é quando a gente associa o TENS aos pontos de acupuntura. A gente coloca a aplicação de TENS em pontos de acupuntura para estimular certos pontos para evitar a náusea e o surgimento de vômitos. Isso pode diminuir ou pode suprimir totalmente. É como eu falei, vai depender de cada caso. Então, já na literatura mostra a eficiência dessa combinação de pontos de acupuntura com TENS para combater a náusea, principalmente provocada por causa da quimioterapia. Então, ele é um ótimo recurso para evitar que o paciente sinta esse efeito colateral da quimioterapia, que é a náusea e o vômito. Já quando ocorre efeitos colaterais na musculatura, ou seja, quando o paciente fica fraco, tem fraqueza muscular, tem diminuição da força muscular, principalmente pode desenvolver continência urinária, que é muito comum, e uma fraqueza geral. E como é que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido praticando exercícios. É claro que vai depender da autorização do médico, e também vai depender da aplicação de outras técnicas. Porém, a gente pode utilizar um recurso de eletro, que é a eletroestimulação neuromuscular, para fortalecer de forma ativa ou passiva, vai depender do objetivo do fisioterapeuta, e também para prevenir a síndrome do imobilismo. Então, além de outras indicações que esse recurso tem. Então, o objetivo principal é o quê? É evitar que o paciente desenvolva fraqueza muscular e tenha uma melhor qualidade de vida. O laser, como eu falei antes, o laser ele não queima a pele, ele também não é aquele laser que o pessoal está acostumado a ver em filme de ficção, principalmente ficção espacial. Ele é um laser terapêutico, ele pode promover a regeneração, ele pode promover a cicatrização, ele pode promover diversos efeitos terapêuticos, desde que empregado de forma segura e com orientação clínica, com o objetivo em mente do terapeuta. Então, o laser ele pode tanto ajudar no linfedema, ele pode ajudar na mucosite, que são feridas na boca, tanto de forma profilaxa, como para o tratamento da mucosite. Então, o laser ele possui diversas funcionalidades, ele pode ser empregado de diversas formas em várias sequelas. Tudo vai depender do contexto clínico e experiência do fisioterapeuta. É claro, aliado às recomendações médicas. E como eu falei, o médico ele ataca o câncer de forma direta com cirurgias e tratamentos mais agressivos, enquanto o fisioterapeuta ele atua na reabilitação, ajudando o paciente a passar por essa fase difícil.
é indicado que o paciente ele tenha acompanhamento do fisioterapeuta desde o início do diagnóstico. O paciente recebeu o diagnóstico, então é indicado que ele tenha acompanhamento com o fisioterapeuta, tanto para acompanhar no pré-operatório, no pós-operatório, na quimioterapia, radioterapia, entre outros. Porque o fisioterapeuta ele vai usar técnicas de eletro, algumas que eu citei durante o vídeo, para fazer com que o paciente sinta-se melhor durante o tratamento, para que ele tenha para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele não sinta muita fadiga, para que ele não sinta muita dor, para que ele não desenvolva fraqueza, porque se o paciente desenvolver fraqueza muscular, por exemplo, fraqueza respiratória, ele pode vir a desenvolver uma pneumonia, pode vir a desenvolver uma atelectasia. Então é muito importante que o fisioterapeuta acompanhe o paciente desde o início para evitar essas sequelas e também para minimizar algumas. E uma coisa que as pessoas acham é que o paciente oncológico ele precisa sentir dor. Não é bem assim. O fisioterapeuta, como eu falei antes, ele pode acompanhar o paciente desde o diagnóstico até o tratamento. E durante essa fase, o fisioterapeuta ele vai utilizar recursos para ajudar o paciente a sentir menos dor ou para suprimir a dor. É claro que vai depender do contexto clínico, vai depender da característica do paciente, da característica do tipo de câncer, do tipo de tratamento utilizado. Tem toda uma série de fatores a serem considerados. Mas o objetivo principal é o quê? Fazer que o paciente sinta menos dor. E pode ser até um recurso não farmacológico que pode substituir remédios, fazendo com que o paciente não desenvolva toxicidade para alguns medicamentos. É claro que na literatura mostra que alguns recursos podem potencializar o efeito de medicamentos, fazer com que o paciente sinta dor. É claro que isso vai depender de caso para caso. Alguns estudos indicam que ele pode ser utilizado sem medicamento ou associado a medicamento, mas isso é muito relativo e vai depender muito do contexto clínico. Então, o indicado é procurar um fisioterapeuta para que ele possa fazer a avaliação e decidir junto com o seu médico qual a melhor abordagem a ser realizada. Bem, se você gostou do vídeo, envia para algum familiar que esteja passando por um momento difícil, algum conhecido, e eu vejo você no próximo. Até mais. Muito obrigado.